Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos hoje no terceiro domingo do tempo comum. O tempo do Natal oficialmente terminou com a Epifania do Senhor. Existem pessoas que ainda conservam os enfeites de Natal até o dia da apresentação do Senhor, o dia de Nossa Senhora das Candeias, dia 2 de fevereiro, querendo prolongar ainda um pouco esse espírito natalino, seja vivendo e meditando e pensando na infância do Redentor, que nos leva a também nós vivermos a nossa infância espiritual. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo diz, que nos fizer humilde como esta criança, não entrará no reino dos céus. Ou seja, precisamos da infância espiritual, porque o Filho de Deus, Deus com o Pai e o Espírito Santo, se humilhou, nasceu da Virgem Maria, se fez pequena criança por nós, e ele desceu de uma altura verdadeira, e nós descemos de uma altura falsa, da altura do nosso orgulho. Como é que nós podemos então corresponder a esse amor de Deus? Através, como diz o Evangelho de hoje, do arrependimento dos nossos pecados. Nesse início do ano, a Igreja nos convida a descer dessa altura falsa, ou seja, a altura do orgulho, e a nos colocar pequeninos. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que o arrependimento das obras mortas faz parte dos rudimentos da fé cristã, junto com a doutrina sobre os batismos, da imposição das mãos, do juízo eterno. Todas essas coisas são os rudimentos da fé, mas a Igreja, como mãe, ela vem a cada ano retomando esses rudimentos, tanto para os seus filhos que são batizados, novos, como para aqueles que já são batizados há muito tempo e que precisam voltar a esses rudimentos, que ainda não chegaram a se aprofundar tanto como deveriam nas verdades da fé, no estudo da catequese. Então queremos, neste terceiro domingo do tempo comum, escutar o nosso Salvador que nos diz: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. O saudoso Padre Léo, fundador de uma comunidade de recuperação de drogados, muito amigo da Canção Nova, cujo processo de beatificação está em andamento, ele dizia o seguinte, que o pecado que não é absolvido, ele é absorvido. Quando um veneno ele é ingerido, ele deve ser vomitado, ou fazer uma lavagem do estômago, senão ele causa o quê? Senão ele causa morte. Se ele é vomitado ou se é lavado, a pessoa está salva. E podemos dizer que o pecado, se ele é absorvido por uma pessoa, e o que pior, se é absorvido pela pessoa, às vezes é absorvido também por um grupo de pessoas, por uma família, e às vezes é absorvido por uma sociedade inteira, quando ele se alastrou de tal forma na sociedade, no senso comum de uma sociedade, que ele se tornou norma, se tornou lei, ou como dizia o Papa São João Paulo II, as estruturas de pecado. Não fiquemos na teoria, vamos na prática. Por exemplo, uma pessoa que começa a cometer atos impuros, acaba não os confessando, depois começa a justificá-los, depois começa a gostar de músicas que tem esse conteúdo. Depois, se ele tem o dom artístico, começa a compor músicas daquele tipo
e se faz sucesso, aquilo se alastra na sociedade. Vemos da mesma forma uma pessoa que começa com poucas corrupções, coisas pequenas, desonestidades, de repente chama um colega para participar daquilo. Se a pessoa se elege político, acaba aceitando fazer leis que concretizam aquela situação e aí por diante. Veja como o pecado começa pequeno, pessoal. Se ele não é confessado, ele começa a envolver outras pessoas. E se ele se concretiza ali, pode chegar ao ponto de se tornar, infelizmente, até uma lei iníqua de uma nação. Por isso, antes que isso aconteça, e nós vemos acontecer em tantos países, estão aí aprovando o aborto, tantas outras leis iníquas, sistemas totalitários que oprimem a sua população, antes que isso aconteça, devemos nos converter pessoalmente, deixar que pelo arrependimento e pela confissão das obras mortas, nós nos tornemos homens novos e possamos também influenciar positivamente onde estamos. E mais do que isso, vemos na primeira leitura de hoje, o profeta Jonas mandado a uma cidade, e ali chegou a pregação de Jonas ao rei de Nínive, e a partir do rei, essa ordem para a penitência. Na história da igreja, tantas vezes aconteceu isso, de os pregadores, santos pregadores ungidos, conseguirem chegar aos governantes de alguma nação e a partir da conversão daquele governante, existir ali também a conversão de todo um povo. Por isso que na carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vemos uma passagem muito interessante em que São Paulo diz: recomendo, pois, antes de tudo, que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, a fim de que levemos uma vida serena e tranquila, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós vemos, pelo contrário, as pessoas praguejando, mas também vemos bons exemplos, pessoas que se reúnem às 3 horas da tarde para interceder na hora da misericórdia, quando Jesus disse: não negarei nada à alma que nesta hora me pedir pela minha paixão, entre outras intenções, são de pessoas que colocam a conversão dos nossos governantes. E como isso é importante? Se nós conseguimos da misericórdia de Deus a conversão dos nossos governantes, que eles se deixem guiar pela sua consciência reta, que é a voz de Deus dentro deles, deixem-se munir pelo amor de Deus e também pelo dom do temor de Deus, quantos males são evitados. Então peçamos mesmo, às 3 horas da tarde, hora da misericórdia, tanto a nossa própria conversão dos nossos familiares, mas também clamemos a divina misericórdia, a conversão dos nossos governantes. Quantos males nós podemos evitar? Hoje, na primeira leitura, dizia a pregação de Jonas: Nínive será destruída em 40 dias. E esta mensagem gerou ali uma conversão. E nós não vemos se repetir na nossa história algo semelhante? Por exemplo, na aparição de Fátima, Nossa Senhora disse aos pastorinhos: se não houvesse um retorno à oração, à conversão, aquela guerra que estavam vivendo, a Primeira Guerra Mundial, cessaria, mas depois viria uma outra pior do que esta. E as mensagens de Nossa Senhora não foram acolhidas como devia, e sabemos o que aconteceu, veio a Segunda Guerra. E ela repete nas suas aparições, através da oração, do arrependimento, do jejum, das obras de misericórdia, seja principalmente a oração, vocês podem parar guerras. Peçamos então que o povo de Deus no Brasil, correspondendo à sua vocação de ser um povo cristão, católico, correspondendo à sua vocação, possa receber a bênção de ser protegido por Deus de tantos males que estão ameaçando o mundo nesse tempo que estamos vivendo, ou pelo menos que seja minimizado, como realmente nosso Senhor quer. Jesus misericordioso dizia:
eu empunho com muita má vontade a espada da justiça. Faço isso só quando a humanidade obriga, mas prefiro curá-la na minha misericórdia. Então queremos entrar de cheio nessa porta da misericórdia que está aberta para nós nesses últimos tempos. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro esposo de Maria Virgem, que esse ano de 2021 está consagrado, rogai por nós.